Boa noite, irmãos. A gente precisa de um púlpito maior. Muito bem. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Mateus. Evangelho de Mateus, Palavra de Deus, capítulo 13, versículos 44 até o 46. Jesus Cristo falando aqui. Também o reino de Deus, o reino dos céus, ou o reino de Deus podia ser, né? Mas o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante, que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Muito bem. Vamos orar mais uma vez. Santíssimo Deus e Pai, eu rogo que o Senhor use de teu servo, Pai, para transmitir a tua palavra, a tua igreja, esse povo que o Senhor comprou, Pai, com o sangue de Jesus Cristo na cruz, e que é da sua vontade, Pai, que todos nós sejamos edificados na tua santíssima palavra. E usa, Pai, para que esta palavra fale a todos os presentes. Amém. E a todos os que estão a ouvir. E que o Senhor mesmo, Pai, seja aquele que é o autor dessa pregação. Ou a transmissão seja fiel. E que o Senhor edifique-nos e nos aplique, faça uso do ensino dela, para que possamos moldar nossa vida, nossa mente, nossos pensamentos, nosso coração, conforme o ensino da tua palavra. Que o Senhor nos perdoe nas nossas falhas e abençoa a tua igreja, Pai. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Irmãos, ok. Nós vamos falar hoje, irmão, daquilo que nós já sabemos, da supremacia, da glória do reino de Deus. Foi cantado, né, da Jerusalém excelsa, e tem muito a ver com aquilo que nós vamos falar hoje. Nós não podemos tirar de nossa mente, irmãos, de maneira nenhuma, de que o reino de Deus, ele é supremo. Ele suplanta tudo e qualquer outro valor dessa vida. Ele é excelente. E é isso que Deus quer passar para nós, por meio da sua palavra, de que ele, a pessoa de Deus, e tudo o que ele tem, o seu reino, que não é deste mundo. Jesus Cristo deixou isso bem claro. Meu reino não é desse mundo. E nós também não somos. Então, nós pertencemos a Cristo. Então, logo, se o reino de Cristo não é desse mundo, então o nosso também não é. Porque nós somos de Cristo. O que é de Cristo é nosso. O que não é de Cristo também não é nosso.
senão estaremos desassociados do nosso Senhor. Nós estamos em coerência com Ele. Devemos estar em perfeita harmonia com os pensamentos, a ideologia de Jesus Cristo. Os pensamentos dele devem ser os nossos. O valor, o que Jesus Cristo valorizou e valoriza, deve ser o que nós valorizamos. Porque nós somos de Cristo. De fato, irmãos, foi falado no hino de que vai findar a peregrinação nossa. Então, logo fica evidente que nós não temos aqui neste mundo cidade permanente. Por que nós não temos? Porque nós temos um reino, e o nosso reino é o reino de Jesus Cristo. Mas, irmãos, me parece que eu falo isso por mim e talvez por todos nós, que talvez nós ainda não tenhamos uma perfeita visão da grandeza do reino de Deus. Nós temos que nos apossar dessa questão, desse valor maravilhoso que é nosso. E apossando dele, fazendo com que ele entre na nossa vida de uma forma avassaladora, ele vai realmente fazer a diferença na nossa conduta, no nosso dia a dia, na nossa maneira de viver, em toda a nossa maneira de viver, né? Veja que a passagem que a gente leu, ela fala de uma parábola, né? Uma parábola e é semelhante, né? O reino dos céus é semelhante, é assim, é tal qual, né? Alguém que escondeu um tesouro, né? Um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vende tudo quanto tem e compra aquele campo. É um valor que excedeu tudo o que ele tinha. Ele não... Fica evidente pela parábola, quer dizer, não houve jogar na balança para ver qual que vale mais. Ele não tinha nenhuma dúvida de que tudo que ele tinha não era nada perto desse valor, desse tesouro. E ele não teve nenhuma dificuldade, nenhum problema em se desfazer do que ele tinha para poder adquirir aquele outro. Porque ele tinha convicção do valor daquele tesouro, do quanto ele era valioso. E que aquilo que ele tinha poderia muito bem ficar sem ele, porque o seu valor não era comparável com o valor desse tesouro. E ele fala também, né, dá um outro exemplo do homem que, encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Mesma coisa, é semelhante os dois exemplos. É valorizar o reino de Deus, irmãos. É fazer com que ele tenha a proeminência. Isso deve ser uma busca, irmão, uma luta nossa, porque nós temos inimigos que combatem contra esse entendimento e querem nos fazer perder de vista o quanto o reino de Deus é maravilhoso, é sublime, é supremo. Nós vemos nos hinos que a gente canta, na palavra de Deus, né?
sempre nós vemos aqui como é exaltado a pessoa de Deus e tudo que diz respeito a Ele. E nós cremos que verdadeiramente tudo que é de Deus é supremo em relação a qualquer outra coisa. Mas nós estamos presos num corpo de pecado, irmãos. E, de fato, essa inimizade contra Deus que habita nos nossos membros, ela se esforça muito para fazer com que nós não demos a devida importância à palavra de Deus e a esse conhecimento que nós temos dela, especialmente no que diz respeito ao reino de Deus. Nós temos que notar, e eu procuro notar em mim mesmo, as evidências, né? Evidências são mostras que se comprovam certas coisas. Num determinado... Quando tem um crime, por exemplo, alguma coisa assim, os investigadores vão atrás da busca de evidências que ligam, vamos dizer assim, um investigado àquele acontecido, né? Se as evidências dão mostra de que ele é o culpado, vamos dizer assim, de ter cometido aquele crime, né? Aquele suspeito, né? Tem um suspeito e ele é colocado em investigação e eles vão buscar as evidências para ver se aquele suspeito comprova de que aquele suspeito realmente é o autor do crime. E nós temos que ver, irmãos, sondar nós mesmos, né? Nosso coração, nosso viver, nosso dia a dia, ver se há evidências de que realmente o reino de Deus reina em nossos corações, em nossas mentes. O reino de Deus, ele consiste em obediência à palavra de Deus, ele consiste em amor a Deus, em desejo por Deus. Todos os hinos falam, né, da glória da volta de Jesus Cristo. E realmente é glorioso e vai ser glorioso mesmo, né? Há um anseio nas letras dos hinos, dos autores dos hinos. Um anseio por Cristo, um anseio pelo seu reino. Da linda pátria estou, triste eu estou. Muito longe e triste eu estou. Eu tenho de Jesus saudades. Sempre falando, né, de que o meu coração está em Cristo e nos céus e no reino de Deus. E que eu não vejo a hora de chegar, tudo acontecer, tudo começar a acontecer, Jesus Cristo voltar, estabelecer o seu reino e reinar soberanamente. Mas, bom, isso não aconteceu ainda, mas nós temos que deixar claro, e deve haver as evidências de que, de fato, nós vivemos com essa certeza e com essa esperança. E no desejo de que elas realmente aconteçam hoje. Não daqui a 30 anos, 50, 100, depois que eu tiver velhinho. Será que para mim e para você seria ideal que Jesus Cristo voltasse hoje? Quando eu falo ideal, eu diria, é o desejo do coração que Cristo, que hoje mesmo ele aparecesse nos céus com poder e grande glória? Se não for assim, irmãos, então nós não nos enquadramos nessa parábola. Os nossos anseios estarão muito aquém dos anseios dessas duas pessoas que fizeram o que fizeram porque viram o valor daquilo.
o valor do reino de Deus, do reino dos céus, a sua supremacia, a sua excelência, o quanto ele é maior do que qualquer coisa. Nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, e a palavra de Deus, de fato, ela vive de advertências, né? A maior parte da palavra de Deus é Deus advertindo, chamando a atenção do seu povo. Por quê? Porque, de fato, nós estamos muito sujeitos a perder o foco, perder de vista, né? A razão de viver, a razão do crente estar aqui nesse mundo. Por que estamos, para quem vivemos, como devemos viver, né? O objetivo dos cultos, dos ensinos aqui é sempre fazer com que nós continuemos, né, vivendo debaixo desse guarda-chuva da esperança, da glória, da manifestação do reino de Deus. Porque tem poderes satânicos, poderes carnais, temporais, que são muito poderosos, irmãos. Nós não podemos subestimar. Jesus Cristo disse: aquele que está de pé, tome cuidado, ele pode cair. E de fato é fato que a gente pode cair. Nós temos que tomar muito cuidado, porque é sutil, mas o nosso coração pode estar sendo furtado por uma ou outra coisa, nos tirando, nos distanciando do reino de Deus, do reino dos céus. E nós temos que sondar, porque as evidências têm que mostrar. Nós temos que tomar cuidado, irmão, que a boca fale aquilo que de fato está no nosso coração. Você sabe que mesmo o crente, por uma questão de mera ética, vamos colocar, né? Ele pode falar coisas que de fato seu coração não está dizendo. Para acalentar o ouvido alheio. Mas Deus que sonda os corações, ele sabe que a boca está falando uma coisa, mas o coração está falando outra. E qual vai ser o que realmente mostra o nosso valor? O que nós realmente valorizamos? Aquilo que de fato nós valorizamos, Jesus Cristo já deixou bem claro, né? Falando de um tesouro também. Onde tiver o vosso tesouro, aí está o coração. Ora, Jesus Cristo, palavras sábias. Aonde está aquilo que eu valorizo, é ali que está toda a minha vida, tá? Meu coração está ali, não está em outro lugar. Haverá evidências de que meu coração está ali. Não tem nem como negar. Eu posso negar com a boca, mas não consigo negar com a vida. Eu posso negar com a boca, mas não consigo negar com a minha consciência. Deus nos deu várias maneiras de nós percebermos a realidade no que diz respeito a nós mesmos. A realidade espiritual. Para nós não ficarmos ludibriados com relação a nós mesmos, enganando a nós mesmos, como diz a palavra de Deus. Ele está sempre nos dando meios, um deles é por meio da pregação da palavra dele, mas ele sempre está nos dando formas de nós detectarmos se realmente nós estamos com ele, seguindo a ele, dirigido pelo Espírito dele. Se todo o corpo, alma e espírito, de fato, está convergido para Jesus Cristo e seu reino.
Temos que sondar, irmãos. As provas, elas vão se mostrar. E nós não podemos negligenciá-las, né? Uma das coisas muito importantes é que nós não demoremos em socorrer a nós mesmos, naquilo que deve ser feito, nas atitudes que devem ser tomadas, né? Nós estamos estudando aí com o pastor Valdir sobre conduta no lar, né? Qual é o objetivo? Bom, o objetivo é, primeiramente, tudo tem que ser para a glória de Deus. Então, todo estudo visa, primeiramente, glorificar a Deus, porque uma vez que nós estamos passando um ensino que vem de Deus, nós estamos glorificando a Deus, exaltando Ele, Senhor, lhe ensinando conforme Ele ordena, dizendo tudo o que Ele disse. Essa é a missão do profeta, né? A missão do mensageiro de Deus, transmitir a mensagem de Deus. Mas outro objetivo também é ter boa conduta no lar e que não haja divórcio, separações, coisas que são, né, não são permitidas por Deus, não lhe agrada. Então, se eu começo a perceber, o servo do Senhor falou isso e isso conforme a palavra de Deus, mas logo, irmãos, você faz né, aplica aquilo em você e vê o seu dia, como é que está sendo? Está sendo assim mesmo? Não, não está. Bom, então já tem alguma coisa que precisa ser feito. Precisa ser feita uma correção de valor. Uma correção, encaminhar a coisa conforme o ensino do nosso Deus. Eu estou falando isso, é apenas um exemplo. Se tem evidências de que o reino de Deus não está ocupando o primeiro lugar na minha vida, eu tenho que notar. O que está me furtando? O que está me impedindo de fazer com que o reino de Deus prevaleça na minha vida como primazia? Alguma coisa entrou no lugar. Se o reino de Deus foi afastado, é porque alguma outra coisa o empurrou. E não é difícil nós sabermos o que é que está nos afastando do reino de Deus. Você nota que nos exemplos bíblicos, irmãos, daquelas pessoas, eram falado para eles o que é que estava afastando eles de Deus. E uma vez que nós somos orientados e é mostrado, Deus nos mostra aquilo que está realmente interferindo entre nós e Ele, aí já é uma questão de tomar uma atitude. O que nós vemos em muitos exemplos bíblicos, especialmente do Velho Testamento, é que havia uma deliberada rebelião daquela pessoa em não se subordinar a Deus. E ele pagava o preço. Nós vimos hoje de manhã no estudo de Daniel, né, que um homem rebelde chamado Belsazar, ele tinha um entendimento do que tinha acontecido com seu pai, Nabucodonosor. O quanto ele foi, né, constrangido, ele foi disciplinado, vamos dizer assim, por Deus, por conta da sua arrogância, da sua soberba. Deus havia mostrado para ele quem é que manda. Quem é o Rei dos Reis? Quem é o Senhor dos Senhores?
E o Belsazar, ele tinha esse entendimento, mas ele negligenciou isso. E ele fez uma verdadeira profanação. Mesmo tendo conhecimento. Quando Deus manifestou que ele começou a tremer e bater os joelhos, já era tarde. A sentença já estava decretada. Nós temos que olhar, irmão, por isso que eu disse que tem muitas formas como Deus nos fala. Uma das formas como Deus nos fala é pelos exemplos do que acontece com outros, ou já aconteceu com outros, seja para o bem e para o mal. Olha o que aconteceu de bom na vida daquele irmão por sua fidelidade, então eu vou seguir. Olha o que aconteceu de mal naquele, então não é por ali que eu vou. Essa é uma das formas. A palavra de Deus nos ensina. E também nos ensina por meio das evidências, por meio das características, por meio dos exemplos. E nós temos que estar muito atento para ver essas evidências. Eu sempre friso isso. Porque não é uma questão, muitas vezes, irmão, de não saber. É questão de não atentar. Tem que ser diligente, prudente, né? Porque as evidências acabam se mostrando. Há uma reação natural, uma reação. Veja que aqueles homens, quando viram aquilo de grande valor, imediatamente houve uma reação. Eles perceberam o valor daquilo. E eles já tomaram uma atitude no sentido de tomar posse daquele valor. As ações evidenciam o valor que nós demos ou não. Ou seja, as ações acontecendo ou não acontecendo, elas são provas do se valorizamos ou não, se entendemos ou não. Creio que os irmãos estão me entendendo. Há sempre evidências. A Bíblia fala, por exemplo, do amor, né? O amor é uma coisa, é chamado de um sentimento abstrato, né? Quer dizer, não é palpável, ele não é, né? Não é uma coisa que você pode ver, você sente, mas ele tem evidências. Lá em 1 Coríntios fala que o amor é sofredor, né? Que ele não se porta mal. Então, quer dizer, quando uma pessoa tem verdadeiro amor, ele vai começar a mostrar os frutos do amor. Haverá evidência de que realmente ele ama. Ele é benigno, né? Ele não trata com leviandade. Ele não se ensoberbece. Ele não porta com indecência, ele não busca seus interesses, ele não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade, ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Haverá evidências de que a pessoa ama. Não é pelo falar, mas pelas evidências. Então, irmãos, eu volto a frisar, né? A Bíblia sempre fala que ela mostra que há ações decorrentes da manifestação de Deus, do nosso amor a Deus, da nossa ligação real, verdadeira com Deus, de uma proximidade com Deus, de ser liderado pelo Espírito de Deus. Nós vemos pelos exemplos bíblicos.
né? Jesus, quando falou assim, não ajunteis tesouro na terra, né? Ele falando daquela passagem que eu já usei, onde diz que onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Ele diz, anteriormente, ele disse, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, onde os ladrão minam e rouba, mas ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, onde nem os ladrões não minam e nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Né? Jesus quer nos salvaguardar, irmãos, de que nós não caiamos nas artimanhas mundanistas, diabólicas, que envolve os ímpios, de um viver terreno. Uma das passagens que mais me chama a atenção no Novo Testamento, nesse contexto, irmãos, é aquela de que Paulo fala aos Filipenses. Eu já preguei sobre ela, é uma passagem, né, que Paulo fala, né, que ele diz chorando de alguns que eram inimigos da cruz de Cristo, cujo Deus é o ventre, cuja glória é uma vergonha, porque eles só pensavam nas coisas terrenas. Então, pessoas que buscam um tesouro que é desse mundo, mas nós não somos desse mundo, a verdade é essa. Olha, nós temos que se envolver com esse mundo e Deus nos dá muitas coisas boas, né, para esta vida. Mas nunca isso deve furtar o nosso coração. O nosso coração nunca pode estar em nada desse mundo. Absolutamente nada. Quando Jó perdeu tudo que ele tinha, porque foi tirado dele, ele não ficou, irmão, a grande contenda de Jó não é pelo fato dele ter perdido os seus muitos camelos e ovelhas e tudo mais, fica evidente no texto, leia lá. Porque para Jó, literalmente, irmãos, tanto fazia ter como não ter. Jó era um dos grandes de Deus, exemplo a ser seguido, assim como Paulo. Paulo falou, eu sei ter muito e sei ter um pouco. De qualquer forma, se eu tenho muito, eu sou o mesmo, e se eu tenho nada também, eu também continuo sendo o mesmo. O mesmo acontecia com Jó. Porque o reino de Deus era proeminente na vida deles. A pessoa de Deus, o reino de Deus, era a grande esperança deles. Assim a Bíblia fala lá em Hebreus, livro que estamos estudando com o pastor, vamos chegar lá, antes da morte, né? Fala lá no capítulo 11 de pessoas, né, de Abraão, que morava em cabana, era um homem milionário na época, riquíssimo, tinha muito, a Bíblia dá testemunho de que ele era muito rico, mas morou em cabanas, porque eles buscavam a cidade permanente. O autor é muito claro. O autor lá, na verdade, é o Espírito Santo. Nós não sabemos quem é o autor terreno ao certo, mas sabemos que verdadeiramente o autor de Hebreus é o Espírito Santo. A esperança daqueles homens não estava nos seus camelos e nos seus muitas ovelhas e nos seus muitos empregados. O coração, de fato, deles não estava naquilo. O tesouro deles era aquele que Jesus Cristo falou. E lembra, olha que Jesus usa o termo tesouro. Coisa de valor, irmãos. O mundo quer mostrar algumas coisas como verdadeiros tesouros, a ser buscado, a ser batalhado por eles. E nós podemos comprar essa ideia, viu? Nós não estamos isentos. De maneira nenhuma. Nós temos exemplos bíblicos. Nós temos o exemplo de Ananias e Safira que chegou a mentir por conta dos seus tesouros terrenos.
pagaram um alto preço, muito maior do que eles imaginavam. Mas nós temos outros exemplos. Não falta exemplo na Bíblia de pessoas que fez a escolha ruim, ajuntou tesouro na terra e não no céu. A ferrugem consumiu, o ladrão roubou, figuradamente falando. Lembremos sempre, irmão, de que esse mundo vai passar. Nós estamos passando, nós somos nesse mundo e estamos passando também. Mas este mundo também vai passar e tudo daqui vai passar. Lembremos de que nu nós saímos e nu nós vamos sair desse mundo. Nu nós entramos nesse mundo e nu nós vamos sair dele. Ou seja, sem nada. Exceto aquilo que nós fizemos em Cristo. As boas obras nos seguirão, diz a palavra de Deus. Aquilo que é para o reino eterno, irmãos, é o que vai prevalecer e é o que vai ficar. Uma vida vivida em Cristo, na esperança do reino de Cristo, essa é a vida sábia, meu irmão. Olhe para a palavra de Deus e você vai ver notoriamente que aí é que está a verdadeira sabedoria. Não é em saber comprar e vender, negociar e fazer isso e fazer aquilo e ganhar muito dinheiro. Isso pode ser o enrosco. Se não houver espiritualidade suficiente para administrar tudo isso. Paulo dá testemunho disso. De irmãos que naquela ambição eram crentes verdadeiros. Eram verdadeiros crentes, mas que foram tomados por essa ambição de ficarem bem de vida e que foram surpreendidos de tal maneira, mas foram tomados de tal maneira que transpassaram a si mesmo com muitas dores. Não sabemos exatamente o que aconteceu com eles, mas uma coisa é certa, coisa boa não foi. Ele falou de experiência, ele tinha na cabeça, quando ele estava escrevendo, ele tinha na cabeça quem eram aquelas pessoas. Ele sabia do que tinha acontecido com eles. Por quê? Porque eles não viram que esse tesouro aqui escondido no campo era que realmente tinha valor. E eles preferiram continuar com as suas coisas. Deixaram o tesouro verdadeiro de lado. Nós vemos nos exemplos, irmãos, lá da igreja de Jerusalém, no exemplo de Zaqueu, no exemplo de Barnabé. Será que esses homens, irmãos, esse povo lá da igreja de Jerusalém, será que eles não eram pessoas sem noção? Esses caras são sem noção, né? Vai aí vendendo tudo, depositando aos pés dos apóstolos para socorrer pessoas aí que talvez nem quer trabalhar. Barnabé foi, vendeu tudo que tinha e depositou aos pés dos apóstolos. O Zaqueu deu metade do que tinha para os pobres. Será que esse povo era sem noção? Será que eles não sabiam o que estava fazendo? Será que eles eram verdadeiros tolos? Ou eles eram sábios? Eu fico com a segunda, hein? E você? Eu creio que também, né, irmãos? Porque a própria palavra de Deus coloca isso como boas obras. É exaltado o feito deles. Não foi condenado, mas foi exaltado. Jesus Cristo encheu a boca quando Zaqueu falou aquelas palavras e disse: hoje veio salvação a essa casa.
não perdição, salvação. Então, logo, é fruto da salvação a atitude daqueles homens. É fruto da operação de Deus. Sai aquilo que antes era considerado algo de valor, e aquilo passa a ser considerado refúgio para conquistar aquilo que realmente tem valor. Nós já temos a Cristo, irmãos. E nós já temos o seu reino. Deus já nos fez assentar nos lugares celestiais, como está lá em Efésios. Não é que existe a possibilidade da gente estar lá, mas só depois, né, que quando acontecer, que nós vamos ter a certeza. Nós já temos essa certeza. Nós já somos embaixadores aqui, mas nós já somos também participantes do reino dele. Nós já somos herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo. Está lavrado lá no céu que nós fomos feitos filhos de Deus. Ora, se Deus é o nosso Pai, então todo o patrimônio de Deus também é meu. E é exatamente isso que a Bíblia ensina. Tudo que é de Deus é de Jesus Cristo. E nós somos herdeiros com Cristo. Você nunca leu essa passagem? Em que livro que ela está? Bem, ela está lá em Romanos. É verdadeiro, irmão, a palavra de Deus. Mas tudo isso, irmãos, não é para encher nossa cabeça de conhecimento vazio, um conhecimento que não leva a nada, um conhecimento que não produz seus efeitos práticos, que só incha. O objetivo da palavra de Deus nos dando todas essas informações que são verdadeiras, reais, e que é uma apenas questão de tempo, o tempo de Deus, para que tudo se realize e se concretize verdadeiramente, irmãos, é para que nós possamos viver conforme essa esperança. Eu sei em quem tenho crido, diz Paulo, e estou certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Paulo fala desse tesouro aqui. O tesouro dele, assim como o nosso, irmãos, está guardado. Nós temos um tesouro que nós iremos receber, não nesta vida, mas com Cristo. É importante aquela passagem, irmãos, que fala que a nossa vida, olha a passagem, a vossa vida está escondida com Cristo. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós nos manifestaremos com Ele em glória. Será que não é difícil entender a passagem? Eu entendo perfeitamente, e você também. Então quer dizer que eu não comecei a viver ainda a vida verdadeira, aquela vida da qual nós almejamos, a qual Deus nos comprou para ela, ainda não aconteceu. Cristo nos comprou, estamos comprados, pertencemos a Cristo, mas a vida de Cristo, a vida de Deus, ainda nós não recebemos. É futura. É quando Cristo se manifestar. Aí viveremos. E não vai ser por 80, 90, 100 anos. Vai ser eternamente. A vida de Deus não é uma vida temporal. A vida de Deus é uma vida eterna. As glórias de Deus não é umas glórias que são usadas, uma parte delas serve só para a juventude, mas não serve para a velhice.
E outra serve para velhice, mas não serve para juventude. E que dura 80, 90, 100 anos e logo no final dela já não tenho mais prazer nelas, porque já não tenho mais contentamento algum, como está lá em Eclesiastes, no capítulo 12, porque os maus dias chegaram e tudo ficou para trás. Essa é a realidade do reino desse mundo. Mas não é do reino de Deus. Mas nós não somos do reino desse mundo, meu irmão. Nós somos do reino de Deus. Por isso, a insistência sempre de que nós busquemos as coisas que são de cima e não as que são de baixo. Porque é de onde nós somos, irmãos, e é onde está a coisa boa. Falando assim numa linguagem bem popular, né? Bem fácil. É onde está a coisa boa, está com Cristo. Nós temos que ter a paciência, a perseverança para continuar carregando a cruz de Cristo até aquele dia chegar. Quem são os bem-aventurados nesse mundo? Bom, bem-aventurados são os crentes, amém, é isso mesmo, não tem outro. Mas quem são os crentes bem-aventurados? Dentro desse contexto, num contexto geral, todo crente é bem-aventurado. Mas dentro dos crentes, existem aqueles mais bem-aventurados. E é nesses que nós temos que estar. A excelência, irmão, do conhecimento de Cristo, e eu coloquei essa palavra excelência porque é o termo que Paulo usa, né? Eu reputei tudo perca pela excelência do conhecimento de Cristo. E é o que nós vamos ler aqui agora, né? A excelência do conhecimento de Cristo tem que diminuir drasticamente nosso envolvimento com os valores dessa vida, a ponto deles não exercer domínio algum sobre nosso ser. Eu tenho certeza de que isso que eu escrevi aqui está certo. A excelência do conhecimento de Cristo tem que diminuir drasticamente o nosso envolvimento com os valores dessa vida, a ponto de eles não exercer domínio nenhum sobre nós, irmãos. Uma coisa é nós nos envolvermos com o mundo, temos que nos envolver. Do contrário, temos que sair do mundo. Mas outra coisa muito diferente é o mundo exercer domínio sobre mim, sobre meu dia a dia, sobre minhas decisões, sobre aquilo que eu faço ou deixo de fazer. Paulo falou exatamente isso, falando dele próprio, né? Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Lógico que ele está falando aqui no começo, irmão, daquele entendimento que ele tinha de que, vivendo farisaicamente, conforme a lei, que ele iria conquistar e agradar a Deus e iria, né, daquela forma estar na glória no final da vida. Mas logo ele percebeu que a salvação é pela graça de Deus e não por obras, que não era por feitos de homens que ele iria ao céu, mas que era pelos feitos de Cristo. Deus abriu o entendimento de Paulo para que ele pudesse compreender que a salvação é pela graça de Deus, por meio da fé e não por meio de obras. E então ele percebeu que aquilo tudo não valia nada. A parte desse entendimento, as boas obras, elas têm o seu valor como consequência da salvação, para a glória de Deus e não para adquirir a salvação.
mas como fruto dela. Mas veja o que ele fala, que eu estou lendo Filipenses capítulo 3, eu li o versículo 7, agora o versículo 8, que diz assim, ele vai além, ele fala, e na verdade, eu tenho também por perda todas as coisas. Não era só aquilo, não era só o seu farisaísmo que ele lançou para trás, que ele reputou por perda. Ele reputou por perda todas as coisas correlacionadas a essa vida pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pela qual sofri a perda de todas essas coisas e a considero como escória para que possa ganhar a Cristo. De fato, irmãos, foi notório que Paulo reputou perda tudo mesmo. Ele viveu Cristo, né? Ele foi chamado para um ministério e dentro desse ministério, né, da qual ele foi chamado, ele não podia ter envolvimento com nada, senão tudo que ele pudesse se envolver ia ser tropeço. Ele tinha direitos. Ele mesmo reconhece, só eu e Barnabé não temos direito de levar uma esposa crente? Quer dizer, todos os outros apóstolos têm direito, menos eu e Barnabé. Claro que eles tinham direito. Mas para aquilo que Deus chamou eles, o casamento não ia dar certo. Ia ser um estorvo. Por quê? Ele mesmo escreveu, ele mesmo deu a resposta, né? Porque a mulher casada cuida nas coisas do marido em que há de agradar o marido. E o marido casado, o homem casado, né? Cuida nas coisas da esposa em como há de agradar a esposa. E assim, isso não deixa de ser um impedimento. Agora, se ele é livre, ele só cuida das coisas do Senhor. Ele quis ser livre para cuidar das coisas do Senhor. E foi o que ele fez. Tanto ele quanto Barnabé. Irmãos, se o reino de Deus é prioritário na nossa vida, a gente não vai medir esforços, sacrifícios em favor dele. Não é uma questão... Tem aquela ditado, né? Que quando a gente não faz as coisas, não deu, tal, e aí criaram aquele ditado, né? Que nunca é uma questão de tempo, mas sim... De quê? De prioridade. Minha esposa falou, hein? Primeira vez que ela falou no culto. Que seja a primeira de muitas. Nunca é uma questão de tempo, de prioridade. Bom, tem muita verdade nisso, não? Né? Ora, quem estabelece, de certa forma, o tempo é a prioridade. Né? Se nós priorizamos o reino de Deus na nossa vida, irmão, em primeiro lugar, haverá evidências de que nós priorizamos o reino de Deus em primeiro lugar. Se nós não priorizamos o reino de Deus, haverá evidência de que nós não priorizamos o reino de Deus. Então, logo eu olho para a minha vida e falo, eu priorizo o reino de Deus em primeiro lugar? E eu não posso responder essa pergunta com certeza, irmãos. Eu amo a Cristo. E eu quero que Cristo volte, que o reino dele seja implantado. Mas eu estou embaraçado com muitas coisas a qual eu deveria ter deixado para trás. Isso eu reconheço. Eu não fiz o que o autor de Hebreus, a qual, já que nós não sabemos quem é o homem, vamos falar o Espírito Santo, né? O autor de Hebreus. O que ele chama a atenção e o que ele manda nós fazermos lá no capítulo 12. Nós vamos chegar lá. Se Deus permitir. Deixando todo o embaraço. Depois de falar daquela nuvem de testemunhas, né? Os heróis da fé, a qual nós devemos atentar para a vida deles. É recomendação bíblica que nós façamos isso. Recomendamos que atentemos para o andar, o viver, para o que eles fizeram e deixaram de fazer, tanto homens quanto mulheres.
aqueles que foram os exemplos, que estão lá no topo, que são os Everestes espirituais da palavra de Deus. Eles são exemplos a serem seguidos. Eles são testemunhas de que vale a pena o reino de Deus em primeiro lugar. Eles serão testemunhas contra nós se nós não atentamos para o exemplo. Porque nós não ficamos sem exemplo. Nós não ficamos sem orientação. Nós apenas não seguimos as pisadas deles. Paulo fala assim: sede meus imitadores, porque eu sou esse imitador de Cristo. A Bíblia chama nós a seguir aqueles que realmente foram esteios da fé, do amor a Deus, do temor a Deus, da reverência a Deus. Nós falamos de Daniel, de Jó, de Moisés, de Abraão, de Sara, de Maria Madalena. Grandes homens e mulheres de Deus. Mas eles estão ali, irmãos, como exemplo para que nós sigamos as mesmas pisadas. E se o reino de Deus é prioritário, predominante na nossa vida, então nós temos que, como Paulo, não vai ser um problema reputar todas as coisas por perda. O problema, irmãos, está enquanto Jesus Cristo nos é excelente. Veja o que Paulo disse, ele diz, pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Talvez nossa visão espiritual esteja muito longe daquela de Paulo. Nós não estamos vendo o quanto nosso Senhor e Salvador é excelente. E por isso o embaraço ainda. Eu falo ainda, irmãos, porque nós temos que passar por eles. Essas barreiras, essas barricadas colocadas pelo diabo, pelo mundo, elas têm que ser vencidas pelo crente. Ele tem que continuar. Ele não pode ser impedido. Ele não pode ser detido. Eu não sei qual é a sua barricada que o diabo colocou, o mundo colocou na sua frente, mas cada um de nós sabemos qual é a nossa. Lá em Efésios, capítulo 5, de 15 a 20, ele diz, portanto, vede prudentemente como andais. Paulo escrevendo aqui aos Efésios, tá? Falando a crentes, não como nécios. Não somos mais nécios, mas como sábios, que é o que somos. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. E por isso, não sejais insensatos. Olha que palavras, Paulo fala nécios, insensato, coisas que um cristão, nós não podemos ser isso. Isso é para ímpio, mas não para os salvos. Não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Deus tem um propósito, uma vontade para cada um dos seus, irmãos. Primeiramente, foi do seu propósito nos salvar. Isso é genérico. Deus nos salvou. Se nós estamos em Cristo, todos nós somos salvos pela graça de Deus. Mas dentro dessa salvação, existe um caminho. A Bíblia, Paulo chama isso de coloca isso como uma construção. O fundamento que foi colocado na minha e na sua vida é um só, Jesus Cristo. Mas dali para cima, tem diferença de um para outro. Porque vai ter aqueles que vai construir uma casa de ouro, o outro de prata. Mas também tem os que vai ter feno e de palha, construção de feno e de palha.
O que a palavra de Deus está colocando ali, irmãos, é que dentro da igreja vai existir essas realidades. Em cima do mesmo fundamento, Jesus Cristo. E vai ter uns que vai ter uma casa de ouro, uma construção valiosa. E vai ter aqueles que vai ter uma construção de palha. Nós devemos atentar, irmãos, porque às vezes a gente dá tanta atenção para a nossa casa terrena, a casa mesmo, a casa, né, essa casa de alvenaria, e fazemos ela tão bonita, e compramos do bom e do melhor para ela, mas a nossa casa espiritual mesmo é de feno e palha. É melhor morar numa casa de pau a pique e a nossa casa espiritual ser uma mansão. Essa é a verdade. Nós temos que entender qual é a vontade do Senhor. E agora a pergunta que eu faço é: será que nós não entendemos qual é a vontade do Senhor? Tem alguma área da sua vida, meu irmão, minha irmã, que você ainda não entendeu qual é a vontade do Senhor? Às vezes eu falo de certas coisas, né, ao Senhor, e depois eu me arrependo, irmãos. E eu peço, Senhor, me perdoe. Porque o Senhor tem todo o direito de se irar contra mim. Porque eu acabei de falar uma coisa que, na verdade, eu tô careca. Eu tô careca de saber. Porque o Senhor já me ensinou de diversas maneiras. Que audácia chegar na palavra de Deus como se não soubesse. Deus não se deixa enganar. Ele sabe o dia, a hora, como, quando, quem, tudo. Não. Eu sei da vontade do Senhor. E ele diz, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, irmãos. Esse é o ponto. O reino de Deus, irmãos, em primeiro lugar, esse desejo em fazer o que for necessário para adquirir esse valor preciosíssimo que é o reino dos céus, tê-lo conosco, ter nós envolvido totalmente nele e com ele, está aqui, ó, em ser cheio do Espírito Santo e não de vinho. Não estar entorpecido com o vinho do mundanismo, do satanismo, enchido desse mundo. E o Espírito Santo diminuído, aniquilado, não na sua pessoa, mas na sua atuação. Extinguido, né? O que é o termo que Paulo usa. Não extinguais o Espírito. Falando entre vós salmos, hino, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Irmãos, isso aqui é evidências. Eu coloquei esse versículo porque, na verdade, eles são evidências de que verdadeiramente Deus reina na minha vida, o Espírito de Deus reina na minha vida, e o reino de Deus é primeiro lugar na minha vida. O meu falar, as minhas conversações, a minha alegria em Cristo, falando entre vós em salmos, hino, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Irmãos, muito mais do que cantar, seja num coral ou seja congregacionalmente, a questão é se estamos cantando como o irmão orou, o irmão Vitor Freire, cantar com o coração, com o entendimento, com a intenção de adorar a Deus, de louvá-lo pela sua grandeza, pelo que ele fez por nós e o que ainda fará. Dessas coisas certas, da qual Deus nos prometeu e que é imutável. Logo, irmãos, estaremos partindo.
Estaremos com Cristo no seu paraíso. Porque foi o que ele disse ao ladrão: hoje estarás comigo no paraíso. Ora, não vai ser diferente comigo e com você. E quando Cristo retornar, retornaremos com ele. E esse reino da qual, tão almejado, da qual foi falado aqui por Jesus Cristo, ele vai se iniciar e não terá fim. Vai ser o reino da glória. A manifestação dos filhos de Deus com poder e grande glória. A glorificação do corpo. A reunião com Cristo. A reunião com todos os santos. Fim da morte, fim da dor, não haverá mais lágrima. As primeiras coisas todas passadas, depois que Deus encerrar a história desse mundo, reinaremos com Cristo para sempre, é o que está lá em Apocalipse, no capítulo 21. Leia lá do versículo 1 até o 5, 6, por aí. Aquilo, irmão, é o reino de Deus literalmente. Dando sempre graças a Deus por tudo, a Deus Pai, volto aqui, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é viver Cristo, irmão, isso é a prioridade do reino de Deus. Não é aquela coisa de quando aqui a coisa vai bem, no que diz respeito a esta vida, a gente agradece a Deus, e quando ela vai mal, nós não agradecemos. Nós buscamos a Deus para pedir que Deus nos livre dela, mas sem dar graça por ela. Há uma diferença aí. Uma coisa é nós pedir para Deus nos livrar do mal. Outra coisa é nós darmos graças pelo mal. Porque ele nos faz bem. Tem um hino, né, que fala que não há dor que seja sem divino fim, né? É pelo Vale Escuro o nome do hino, né? Não há dor que seja sem divino fim. Que a sua igreja entenda assim, né? É o que diz a letra do hino. Ora, irmão, de fato, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, então não há coisa sem divino fim, amém? Se você não crê assim, eu creio. Deus não faz nada sem propósito. De um Deus perfeito não pode existir nada sem alguma coisa sem propósito. Tudo tem propósito. Tudo tem razão. Nós podemos não entender ainda, ou talvez nem entender durante tanto tempo de vida que estivermos aqui. Mas uma coisa é certa, depois que nós estivermos na glória, nós vamos entender. Jó não estava entendendo o que estava acontecendo com ele. Ele não sabia daquela conversa de Deus com Satanás. Mas depois ele entendeu. E ele entendeu muito mais, ele entendeu o propósito de Deus. Depois que ele chegou na glória, ele entendeu mais perfeitamente ainda. Tem propósito, irmão, em tudo que Deus faz. E todas as coisas vão contribuindo para o nosso bem. Se nós amamos a Deus como amamos e entendemos que o reino dele é prioritário na nossa vida, nós vamos entender que as ações de Deus é nos levar em direção ao reino dele. Porque talvez nós estamos perdendo o reino. Talvez as nossas obras seja como figuradamente, né, falando, né, em relação ao estudo de manhã, né? As obras de Belsazar contribuíram para a perca do seu reino. Enquanto ele estava lá a beber e a folgar, o inimigo estava entrando no seu palácio. Ele estava tão envolvido
em beber e folgar em luxúria, né? Em orgias, que ele não atentou que o inimigo estava entrando. A gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, porque o inimigo pode estar entrando na nossa vida por um lugar que a gente nunca imaginou. Ele está doido para desviar o rio Eufrates. Talvez você nunca imaginou, né? O Belteshazzar provavelmente nunca ele imaginou que o povo teria aquela cabeça de desviar o rio. O inimigo é astuto. Ele não dormita. E a Bíblia diz que ele anda em derredor bramando como o leão, buscando a quem possa tragar. E aqui isso não se diz respeito a pessoas ímpias, diz respeito a mim e a você. O diabo quer tragar cristãos. Ele não quer tragar pessoas ímpias. Ele vai tragar o quê do ímpio? A guerra do diabo, irmão, é contra Deus. O seu algoz que vai destruí-lo, que vai esmagar a cabeça. Ele não pode contra Deus. Abaixo de Deus tem os anjos, como nós temos estudado, mas tem o povo de Deus. E eu vou dizer uma coisa, irmãos. É nós. E toda a força do diabo é contra o povo de Deus. A Bíblia fala que ele é o nosso acusador, que nos acusa dia e noite perante Deus. Então nós devemos tomar cuidado. Irmãos, a mensagem é nós entendermos a supremacia, a excelência do reino de Cristo. Eu estava lendo lá em Atos, né? E Pedro, aqueles homens, né? Vocês não podem continuar falando de Jesus Cristo. E eles falaram, nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Por quê? Porque Cristo era a prioridade. Cristo era tudo para eles. O reino de Deus. Homens, esta vida, o que ela é? Sem Cristo, sem fidelidade a Deus, sem verdadeira devoção, o que ela é? Parem de falar, mais importa agradar a Deus do que aos homens. Por que mais importa agradar a Deus? Eles tinham, irmão, a visão futura. Cristo já tinha dito para eles, eu vou preparar-vos lugar, viu? Continue firme, eu vou preparar lugar. Ah, se Cristo foi preparar lugar para nós, irmãos, então é porque nós não temos lugar ainda. Aqui não é nosso lugar. Esse é o ponto que a Bíblia quer sempre incutir na cabeça do crente de todo jeito. Nós não temos cidade permanente aqui. Cristo disse, vou preparar-vos lugar. Aqueles homens não tinham casa? Claro que eles tinham. E se eu for e preparar-vos lugar, virei e vos levarei para mim mesmo. É nessa esperança que eles foram o que foram. Eles eram de Cristo. A vontade deles estava convergida à vontade de Cristo. Eles não podiam deixar de falar. Eles pagaram um preço, foram presos, foram açoitados, foram mortos no final da vida, né, como todos os apóstolos.
Mas e daí? A vida deles é a vida de Cristo. É aquela que está escondida com Cristo. Nós não podemos, irmãos, negligenciar a realidade. A realidade, ela não pode ser jogada para trás, né? Ela não pode ser ignorada. Nós temos uma caminhada cristã nessa vida e essa caminhada, ela tem que ser, esse caminho, ele tem que ser cada vez mais largo, nós temos que alargá-lo ele, né? Expandir ele. Nós nascemos de novo e estamos caminhando em direção a Jesus Cristo. O nosso cristianismo, ele tem que ir melhorando a cada dia. A proximidade com Cristo tem que melhorar. O nosso amor a Cristo tem que ser aprimorado. A nossa devoção, a nossa entrega tem que ser cada vez maior. Não é aquela entrega para a salvação e acabou. Ela ali é o começo. Agora é uma entrega para a glória de Jesus Cristo. Esse é o desejo, essa é a intenção de Deus. A igreja está aqui para glorificar a Cristo. Ela é de Cristo. Mas nós não glorificamos a Cristo tão somente em cultos tal qual este, irmão, em louvores, em cânticos. Deus se agrada de tudo isso. Mas tem muitas outras coisas que agradam muito mais. Veja os exemplos. Veja o ensino da palavra de Deus. Deus quer ver nós, irmãos, devotados a Ele e servindo a Ele e batalhando pela fé e buscando o reino de Deus de segunda a segunda, ou de segunda a sábado, ou durante toda a semana. É um serviço ao Senhor a nossa vida deve ser. É uma devoção ao Senhor que deve ser a nossa vida. Nós temos que deixar evidente, né, a Deus, ainda que ele sabe, que de fato nós buscamos o seu reino, que nós o amamos de tal maneira que nós queremos mesmo que o reino dele seja implantado, que vivamos o reino dele enquanto vivemos aqui em favor desse reino. Venha o teu reino, Senhor. É como Jesus orientou na sua oração. Venha o reino, seja feita a tua vontade. E qual é a vontade de Deus? Jesus deu o exemplo aqui. O homem que vendeu tudo o que tinha para comprar aquele campo. O campo é o reino de Deus. O outro, pelo gozo, é como negociante que encontrou o reino de Deus e foi e vendeu tudo o que tinha para comprá-lo, para adquirir. Eu não sei o que você, irmão, precisa fazer para melhorar o seu cristianismo, deixá-lo ele cada vez mais contundente, mais próximo daquilo que Jesus Cristo deseja para mim e para você. Mas eu sei de mim. E uma coisa é certa, você sabe de você. Nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, muito cuidado. Porque, de fato,
Nós vivemos num mundo onde o príncipe dele é o diabo. Nós estamos nele. Nós estamos literalmente dentro da fornalha. Tá? Se Cristo não estiver conosco, a gente vai queimar. Mas se Cristo estiver conosco, como estudamos com o irmão, né? Nem cheiro de fumaça vai passar na cabeça. Nós temos que olhar para nós, irmãos, e ver o quanto o reino de Deus está verdadeiramente sendo real, vamos dizer assim, na nossa vida. O quanto ele tem interferido na minha maneira de pensar, de agir, de falar, de vestir, tudo. De negociar, de andar, de deitar e levantar. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque, de fato, é isso que deve ser. Nós não podemos apartar Deus de nada. Ele, Jesus Cristo e o seu reino têm que reinar na nossa vida. É um reino. E um reino não existe sem reinar, né? Se não reina, não é um reino. Cristo tem que reinar. Vamos permitir que Cristo reine na nossa vida. Amém? Vamos buscar o reino de Deus. Vamos fazer como Jesus Cristo contou aqui, ó. Essa é a vontade dele, irmão. Foi ele mesmo que falou. Veja o quanto é valioso o meu reino, filho. Olha só o que eu vou dizer. E ele contou essas parábolas aqui. Que não possa haver também impedimento algum naquilo que deve ser feito para que nós possamos ganhar a Cristo, para que possamos ganhar o reino de Deus. A excelência do conhecimento de Cristo que faça como conosco, nos dê esse poder, né, que deu a Paulo, de fazer com que a gente repute por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo. Não deve ser uma barreira, qualquer que seja, o que quer que seja. Que Deus abençoe. Vamos orar, irmão, mais uma vez?